Povo meu, povo vascaíno, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo aqui da forma mais fria, calculista, imparcial possível. Eu não tô com a camisa do Vasco, eu tô com a camisa do canal, porque apesar de tudo eu sou jornalista. Eu faço faculdade de jornalismo na faculdade Anhanguera EAD, e é muito importante, mas muito importante mesmo, a imparcialidade. Então eu vou falar aqui, não como um vascaíno, vou fazer como o pastor Rodrigo Silva, uma referência para mim, faz. Tem hora que ele fala como pastor, outras como pai, outras como arqueólogo, outras como professor. E aqui eu vou fazer uma análise fria e calculista como um comentarista. Até porque muita gente vai e fala assim, que vascaíno é você que apoia esse, que apoia aquele, que apoia a crise, que acha certa crise, e tem muita coisa acontecendo quando o Vasco não vai bem das pernas, ok? Vamos lá, análise de um possível agosto que pode ser bom, né? Porque o Vasco pode fazer a sua pontuação legal, sobretudo no primeiro turno ainda, para ter um segundo turno tranquilo em relação ao rebaixamento. Bom, pode ser ótimo fazer essa pontuação, ainda chegar numas quartas de final de Copa do Brasil e ver o que vai acontecer, como foi ano passado, chegar até a semifinal e aí sim passar da semifinal para a final e disputar o título. Quase deu isso ano passado com o Atlético. Ou pode ser horroroso, sair para o CSA ou sair depois nas quartas de final da Copa do Brasil e não fazer a pontuação legal, perder os 4 jogos que eu vou citar agora, ou ganhar esses e perder outros 4, e ficar muito difícil a situação. Tudo pode acontecer para o Vasco. Então, temos 3 cenários ali, e eu vou falar como jornalista, como comentarista de futebol, o que o Vasco tem que fazer para ter um agosto de paz, um setembro assim bacana. Outubro e novembro é o que é para um clube brasileiro estar na expectativa de algo bom acontecer ou de você não cair para a segunda divisão, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar a pontuação do Vasco, tá? O Vasco está em 16º, tá? Com 15 pontos, exatamente 15 pontos em 15 rodadas, ou seja, 1 ponto por rodada. O Vasco da Gama tem 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Então, aproveitamento aí horroroso, né? 50% praticamente perdido. Vamos dizer aí que tem 35% de aproveitamento o Vasco. Muito difícil. Olha o que o Vasco tem para fechar o primeiro turno da Série A do Brasileiro. Amanhã, fora às 18h30, o Mirassol, lá no estádio do Mirassol, em São Paulo. O Atlético Mineiro, no domingo que vem, no domingo do Dia dos Pais, às 16 horas, ou seja, 6h30 amanhã, no caso hoje, tá, gente? 6h30 hoje, porque eu estou gravando esse vídeo na, na sexta-feira, Sexta-feira hoje, nesse sábado, às 18 horas, 18h30, Mirassol e Vasco. No domingo do Dia dos Pais, o Vasco pega o Atlético Mineiro às 16 horas em São Januário, ok? Então hoje Mirassol às 18h30, às 16 Atlético Mineiro no domingo dos Pais, né? Pelo Brasileirão. 18ª rodada contra o Mirassol, neste sábado, e 19ª rodada contra o Atlético Mineiro na semana que vem, no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, ok? Você fica se imaginando uma 38ª rodada com o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, lá na Arena MRV, né? Mas vamos deixar as águas rolarem no Brasileiro, pelo amor de Deus.
O Vasco tem também 2 jogos a pagar, 2 jogos a menos. Tem muito clube com jogo a menos, ok? Não é só o Vasco. O próprio Bahia, que eu vou citar agora, tem jogo a menos. E não é só contra o Vasco, então tem muito clube com jogos a menos. Sabe como é que é, né? Data FIFA, Copa do Mundo de Clube, CBF toda desorganizada. Ô Sami, dá um jeito nisso daí. Eu sei que tu tá com problema já na justiça por causa da eleição aí que vocês deram um rastapé no Ronaldo, mas dá um. Finge. Cara, o brasileiro ele tem que fingir alguma coisa. Por exemplo, se você política, é igual o namoro, tá? O namoro é o seguinte: você vai ficar com uma garota, né? Ou com um rapaz. Todo mundo fala pra você que essa pessoa atrai, adultera, dá chifre, não é fiel e tal. Só que essa pessoa, né, é bonita. Você pelo menos finge que não sabe. Pior é você saber dizer que sabe e aceitar. Eu não sei se o brasileiro em certas coisas finge que não vê ou sabe e deixa seu corno assim mesmo, em política, em futebol, em muita coisa, né? Então, vamos lá. Por causa desse calendário maluco, muitas das vezes, também tem muitos clubes com jogos a menos. É o caso do Vasco, que tem um jogo a pagar com Bahia, que também tem jogo a menos, e pra caramba. E vai ser definido o horário e o dia, porque o local está certo, é mando do Vasco, é São Januário, é um jogo que o Vasco tem que pagar em casa. E tem também contra o Juventude, com data e horário a se definir, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, no dia 20 de agosto. O jogo contra o Juventude é pela 14ª rodada. E o jogo contra o Bahia é pela 16ª. Então possa ser que, por exemplo, o jogo do Bahia seja depois do jogo do Juventude, ok? Ou pode ser antes. Doideira, loucura. Paga a primeira que está mais atrasada, depois paga a segunda e fica tudo direitinho, ok? Isso pode acontecer. Então o Vasco pega o Mirassol hoje, às 6h30, nesse sábado. O domingo que vem, domingo do Dia dos Pais, pela 19ª rodada, às 16 horas, o Atlético Mineiro em casa, em São Januário. Pega o Bahia em São Januário com a definir data e horário. E o Juventude fora de casa, em Caxias do Sul, no dia 20 desse mês de agosto, às 19 horas, ok? No meio disso tudo, entre a partida contra o Mirassol hoje e a partida contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, o Vasco encara o CSA. O Vasco empatou em 0x0 com o CSA. Tem muita coisa acontecendo. O Vascaíno ele não sabe se hoje o Vasco vai jogar com o time reserva ou se vai jogar com o time titular. O Vasco não sabe dizer quem vai jogar contra o Mirassol. O Vascaíno não sabe dizer, não sabe quem vai jogar contra o CSA na quinta, com a logística toda mudada, porque a CBF, lembra, fazer a bagunça? Tá toda bagunçada, mudou a logística para o jogo ser quinta-feira. O Vascaíno está muito ansioso para quinta-feira contra o CSA. Se perder para o CSA, o Diniz pode cair? Vem de 2 empates, perde para o Mirassol, empata com o Mirassol, e perde para o CSA. Possa ser que o Diniz caia, e aquela história do Pedrinho de planejamento vai tudo por água abaixo. Eu não sou crítico do Pedrinho moralmente. De roubar, ele não está roubando, até porque o Vasco não tem dinheiro para roubar. Eu acho que a crítica do Pedrinho é o seguinte: ele não tem dinheiro, ele está tentando tirar leite de pedra. Trouxe um diretor executivo português, dá na mão dele e do Diniz, e eles tentam fazer alguma coisa com o pouco dinheiro que tem. É o que está se parecer. Ele vai pagando as dívidas até virar SAF, ou até a próxima eleição, ou até os próximos 3 anos, se ele ficar, né? Porque não se sabe a situação de um novo presidente ano que vem, se para esse negócio de pagar os 1 bilhão e 400 milhões,
400 milhões da dívida e começa a fazer mais dívida ainda com o time caro, dizendo, vamos ganhar, contra tudo, vamos ser campeão. Então, tem muita coisa acontecendo. E o Vasco tem isso. O Vasco, entre o jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Atlético Mineiro, tem o CSA em São Januário, que já era um jogo para ser no Maracanã, público em renda, para pôr medo no CSA e tentar ganhar e fazer de tudo para ganhar do CSA. Com Ryan, Verrete, David, Nuno, Coutinho, é muito fácil, tranquilo ganhar do CSA. É dinheiro. Chegar a uma semifinal é mais dinheiro para o Vasco suprir a sua crise financeira. E aí, meu irmão, empatando com o Mirassol, ganhando do Atlético, ganhando do Mirassol, empatando com o Atlético e passando do CSA, mesmo que seja nos pênaltis, a torcida vai chiar, infelizmente, mesmo que seja, você dá um respiro. Ganhando os 3, você dá um ânimo. E aí você tem que ver quando que é o jogo contra o Bahia, e eu, como vascaíno agora, saí um pouco do comentarista aqui, torço para que seja em agosto, para que se resolva, assim como todos os clubes têm que resolver em agosto para não ter setembro, outubro, novembro, dezembro e até, né, o Natal como está previsto. Você tem o Bahia se definir e o Juventude no dia 20 de agosto. Então vamos trocar o Juventude no dia 20 de agosto e o Bahia na 16ª rodada, o Juventude na 14ª, o Bahia na 16ª se definir. Tem que ganhar de Mirassol, tem que buscar empatar com o Atlético, mesmo que seja em casa, porque o Atlético é um time muito melhor, é complicado. Vimos isso na Copa do Brasil ano passado. Vamos continuar aqui. Vimos isso na Copa do Brasil ano passado. O Atlético Mineiro é um clube muito chato, então tem que ganhar do Mirassol em casa, fora, tem que fazer o inverso. Ganhar do Mirassol fora, o Vasco, empatar com o Atlético Mineiro em casa, e aí contra o Bahia ganhar em casa, né? E aí ganhar do Juventude fora, que aí você faria 10 pontos, você subiria para 25 pontos, tranquilo. Empatou com o Mirassol, empatou com Atlético Mineiro, você empatou com o Bahia ou com o Juventude, aí o outro você tem que ganhar, que aí você faz 6 pontos, né? 3 empates e uma vitória, você vai a 21, 19 jogos, 21 pontos, você ainda está ali. Claro que é bom fazer os 12 pontos e ir a 27, que aí você está tranquilo, fica faltando ali entre 17 a 20 para você não cair. E você joga bem a Copa do Brasil, você passando pelo CSA. Então é muito disso do Vasco. É complexo? É muito complexo. O certo era empatar com o Mirassol, ganhar do Atlético, ganhar do Bahia, ganhar do Juventude e empatar com o Juventude, né? Empatar com o Mirassol e o Juventude fora e vencer o Atlético e o Bahia em casa, sim. Mas o Atlético é um gigante, está muito podre de rico, está com o timaço. E o Bahia é uma SAF. Né? Então, às vezes você empatar com o Atlético e jogar tudo contra o Bahia para ganhar do Bahia, você faz 4 pontos em casa. E fora? Fora você ganha do Mirassol aí e ganha do Juventude. Ou então ganha do Mirassol, empata com o Juventude. O Vasco de 12 pontos tem que fazer 8, 9 ali tranquilo. Não dá para ganhar os 3 jogos. O que você faz? Você não dá para ganhar 3 jogos seguidos. Não dá para fazer 9 pontos. Não dá para fazer os 12 pontos. Você faz o quê? O Vasco ganha 2, empata 1, faz 7 pontos, vai a 22 pontos. Ganha 2, empata 1, vai perder outro, infelizmente. Mas aí você vai para 22 pontos. É basicamente isso. 22, isso. Se você ganha 1, empata 2, na verdade, você vai para 20 pontos. O Vasco tem que fazer muito dessas contas, tá entendendo? O Vasco tem que fazer muito dessas contas. O jogo contra o Atlético é o concurso, né? É o único gigante que tem.
E é um time muito mais enjoado, porque é mais forte do que o Vasco, é mais competitivo. Contra o Mirassol amanhã pode ser o início da arrancada, de verdade, né? Empatou com o CSA, muito difícil jogar lá, pressão do caramba. Ganha do Mirassol, vem para São Januário, ganha do CSA. Você dá uma arrancada para você começar a sair da zona de perto, da zona da degola, se colocar na zona da Sul-Americana, ficar ali entre 11º, décimo, se virar um dia 9 e ir para uma pré-Libertadores, que eu acho que tem time que não deve ir para pré-Libertadores se frustrar. Acho que tem times como Vasco, como Bahia, como Juventude, como Mirassol, que tem que montar uma filosofia, às vezes, jogar só a Copa do Brasil. O campeonato estadual e brasileiro é ótimo, tira até a Sul-Americana do caminho, mas vai que vai. Então, o Vasco tem muito disso. Então, o Vasco tem isso. Fazer ali de 12, 8, para ficar ali com 23 pontos e depois buscar mais 21 e não cair, depois vendo o que dá. Ainda tem uma Copa do Brasil para jogar com o CSA. É um mês de agosto muito decisivo para o Vasco. Prometi fazer esse vídeo quando eu fiz o pós-jogo contra o CSA. Eu não vi o jogo todo, mas eu vou buscar. Se Deus quiser ver o jogo contra o Mirassol hoje, né, às 18h30, para passar ali para essa questão do Vasco. Não que eu vá fazer um pós-jogo, porque tem muito jogo importante no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas eu vou tentar falar um pouco do Vasco desse primeiro passo. Primeiro foi dado, né, o passinho pequeno, a largada. Empatou com o CSA, traz a decisão para cá para os seus domínios. Segundo passo, ganha do Mirassol. Terceiro passo, quem sabe empata com o Atlético ou até ganha. O quarto e o quinto passo são jogos atrasados. Não se engane. O quarto e o quinto passo é a primeira rodada do retorno, a 20ª rodada. Não. Quarto e quinto passo para o Vasco são esses 2 jogos atrasados. Contra o Bahia, né, em casa, e contra o Juventude. Volto a falar, espero que contra o Juventude, por ordem, seja o primeiro a ser feito, a ser cumprido. E contra o Bahia, aí em casa, bota para o Maracanã, porque vai estar numa outra situação, o segundo turno tá bom. Aí você vai e decide a sua situação no Campeonato Brasileiro de conforto ou de busca por algo, que aí o Vasco vai ter que montar um time melhor, mesmo sem dinheiro, ou dizer, não vou, vamos fazer uma sequência de Copa do Brasil Brasileiro Estadual em 2026 para a gente ter um time melhor. Esse é o pensamento e filosofia do Vasco. Gente, perdão aí, tive que refazer essa segunda parte do vídeo. O vídeo vai ficar um pouco longo, uns 17 minutos, mas eu tive que passar um pouco da situação do momento do Vasco nesse mês de agosto, entre jogos adiados, fim de turno do Campeonato Brasileiro e a decisão contra o CSA nas 8ª da Copa do Brasil. Valeu, galera! Fui!